Fullmetal Alchemist tem uma criadora tão interessante quanto a sua obra. Essa criadora é a Hiromu Arakawa. Isso é um pseudônimo. Sabemos que o primeiro nome dela é Hiromi, mas não sabemos qual é o sobrenome real dela. E nós não sabemos como é o rosto dela. Essa foto aqui você encontra em muitos lugares dizendo que é ela, mas não é. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas antes vamos conhecer um pouco sobre o passado da Hiromu. Ela nasceu em Hokkaido, no norte do Japão, em 73. Hokkaido é famosa pela sua produção de leite e derivados, e a mulher que conhecemos como Hiromu Arakawa cresceu em uma fazenda de gado leiteiro. Ela tinha 3 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Desde pequena ela pensava em fazer mangás e costumava desenhar nas beiras dos livros escolares. Depois do colegial, ela trabalhou por anos na fazenda da família e, paralelamente, fez aulas de pintura a óleo uma vez por mês durante 7 anos. Isso só viria a acrescentar nas habilidades de desenho que ela já havia desenvolvido por conta própria. Durante esse tempo, ela fez alguns mangás doujinshi, que são tipo zines, publicações amadoras, juntamente com as suas amigas, e também desenhou uma tirinha para uma revista usando um nome falso masculino, acreditando que assim teria mais chances de ser publicada. Ela faria a mesma coisa anos depois, usando Hiromu no lugar de Hiromi, porque Hiromu soa mais masculino. Para evitar confusão, no resto do vídeo vamos usar o pseudônimo dela, Hiromu Arakawa, como se fosse o nome real dela mesmo. Hiromu Arakawa, então, deixou Hokkaido e foi para Tóquio no verão de 99 para seguir o seu sonho de trabalhar com mangás. Logo ela entrou nessa indústria com um emprego na Square Enix, como assistente na produção do mangá Mahojin Guru Guru. E ainda em 99 ela teve a sua primeira publicação dentro da revista Monthly Shonen Ganga, da Square Enix. Era um mangá chamado Stray Dog. Fullmetal Alchemist mais tarde faria referência a esse trabalho dela, aparecendo como o nome de uma bebida. Hiromu é uma pessoa muito curiosa, ela adora viajar e conhecer lugares novos e aprender coisas diferentes, e esse espírito inquisitivo a levou a ler sobre a Pedra Filosofal, um dos maiores objetivos dos alquimistas da Idade Média, que poderia transformar qualquer metal inferior em ouro. Inicialmente ela pensou em fazer uma história ao redor desse artefato mítico, mas pesquisar sobre a Pedra Filosofal a levou a se aprofundar em alquimia de uma forma geral. Ela se interessou mais nos aspectos filosóficos do que práticos da alquimia. A ideia de transformação em alquimia a levou ao conceito de troca equivalente, que seria a base de Fullmetal Alchemist. Essa lei da troca equivalente, que além de ser inspirada nas suas pesquisas sobre as artes místicas, ela também atribui a visão de mundo que ela adquiriu trabalhando na fazenda dos pais. Era meio que um lema de família a noção de que você precisa trabalhar para comer. Você não trabalha, também não come. Quanto melhor se cuida dos animais, melhores serão os produtos que eles vão dar. Com eventos imprevisíveis como o clima, você precisa trabalhar mais para obter resultados melhores. E ela fala que a troca equivalente é sobre isso. O tanto de energia que você coloca em uma tarefa que lhe foi atribuída. Ela considera essa troca o que dá o ritmo da sua vida. Outro elemento que Arakawa levou para Fullmetal Alchemist, baseado em suas experiências pessoais, foi o senso de aventura. Desde criança ela explorava os seus arredores e ficava curiosa para ver o que tinha do outro lado de uma montanha e ia lá ver o que tinha. E ela também dá isso como um exemplo da troca equivalente. Para ver o que tem do outro lado da montanha, eu preciso ir lá ver. E isso continuou na sua idade adulta, com seu gosto por longas viagens de carro e descobrir lugares novos. E ela também gosta muito de visitar feiras e lojas de artigos usados e conversas com vendedores de antiguidades assim, que contavam as histórias de um determinado objeto. Inspiraram ela com a ideia de vários objetos com alguma simbologia. Uma viagem que ela fez pela Europa teve muita influência na arquitetura e na cultura do mundo de Fullmetal. Uma referência que ela usou muito foram os setores industriais da Inglaterra da época da Revolução Industrial, com suas fábricas e máquinas a vapor que deram um cenário meio steampunk do mangá.
Em suas aventuras pelo mundo afora, ela acumulou conversas com pessoas de todos os tipos. Diálogos com refugiados, veteranos de guerra, ex-membros da Yakuza, inspiraram muitos personagens e eventos em Fullmetal. Os irmãos Eric encontrariam vários desses personagens, muitos deles em situações difíceis, e a ajuda aos desamparados é um tema muito presente na obra de Arakawa. Ainda que a tentativa de reviver a mãe tenha resultado em uma tragédia, eles encontram uma família adotiva que os acolhe. Arakawa fala sobre como o núcleo familiar e as relações domésticas representam uma versão miniatura da vida em sociedade que as crianças terão mais tarde. Ela diz que se queremos um mundo em que as pessoas se ajudem mais umas às outras, então devemos aumentar gradualmente o alcance dessa mini-sociedade. Ela acrescenta que a mensagem de Fullmetal Alchemist pode ser entendida como uma jornada rumo ao entendimento de família em um sentido mais amplo, que inclua o mundo inteiro. A árvore genealógica dela também deu uma inspiração muito interessante. Os ancestrais de Hiromo foram fazendeiros e proprietários que expulsaram os Ainu, um grupo de nativos que ocupavam a região de Hokkaido. Ao mesmo tempo, Hiromo tem ancestrais com sangue Ainu. Esse paradoxo foi uma das inspirações por trás do conflito entre Scar e os alquimistas federais. Scar quer eliminar os alquimistas, mas usando a própria habilidade que ele abomina. Ele é sobrevivente de uma guerra na qual os alquimistas federais atacaram seu povo. Arakawa lembra que no nosso mundo complexidades desse tipo são esquecidas e muitas vezes levam a mais conflitos. Arakawa teve toda essa pesquisa e todos esses detalhes bem pensados, mas inicialmente ela planejava fazer Fullmetal Alchemist como uma única história isolada. Mas o seu editor sugeriu fazer um mangá serializado. De primeira, ela ficou preocupada sobre como iria fazer isso, porque seria muito mais do que ela havia planejado. Mas então ela estabeleceu como seria o final dessa história e seu trabalho passou a ser descobrir aos poucos como os personagens chegariam lá. Cada etapa da história seria desenvolvida, os personagens iriam crescer com os acontecimentos e por mais que ela tivesse vários momentos planejados com antecedência, a forma como os seus personagens iriam reagir quando chegassem a cada um desses pontos seria algo que ela teria que descobrir à medida que foi produzindo o mangá. O primeiro capítulo de Fullmetal Alchemist foi publicado dentro da Shonen Gangan em 2001, contando a jornada dos irmãos Edward e Alphonse. Virou um sucesso rapidamente. Fullmetal teria muita atenção da mídia japonesa, mas Hiromu Arakawa preferia se esquivar dos holofotes. Ela raramente aparecia em público, nunca participava de eventos ou coisas assim, e quando se desenhava em introduções dos volumes do mangá ou em sessões de cartas e coisas assim, ela usava como seu avatar uma vaquinha, o que também tinha uma conexão com seu passado. Ninguém do grande público sabe dizer como é a cara dela. Essa foto aqui, que você pode ver em muitos lugares dizendo que é a Hiromu, não é ela. Essa é a atriz Romy Park, que é a dubladora do Edward e em algumas ocasiões representou a Hiromu Arakawa em eventos e fotos publicitárias. Essa foto aqui, que também circula bastante dizendo que é ela, também não é, é outra atriz. Agora, fotos da Hiromu mesmo? Bom, temos essa resolução maravilhosa aí. E nem temos certeza se é uma foto dela mesmo. Agora, eu encontrei alguns sites japoneses que usam essa foto. É provável que seja ela. É alguém que tinha acabado de mexer com terra, pelo menos. Mas não posso te falar aqui com toda a certeza do mundo. Se você vê alguma foto dizendo que é da Hiromu Arakawa, duvide. Essa aqui é a única face dela da qual você pode ter certeza. Em entrevistas na TV, ela também escondia a cara da mesma forma. Fullmetal Alchemist levava Arakawa a desenhar mais de 40 páginas por mês, além de ilustrações coloridas para as capas. Ela também esteve envolvida na arte de outras mídias na qual Fullmetal aparecia, como light novels e games. E no meio de tanto trabalho, ela teve 3 filhos. Ela postou uma nota sobre o nascimento de seu terceiro bebê, com um texto dizendo que ela conseguiu realizar uma transmutação humana.
Ela diz que o personagem que mais se parece com ela é o Alphonse, porque ela era uma criança bem comportada, pelo menos mais do que as suas irmãs. Mas ela mesma mencionou que outras pessoas dizem que ela tem um temperamento meio esquentado e que ela é do tipo que xinga a TV quando está jogando game. Seu trabalho em Fullmetal Alchemist foi muito elogiado pela história e pela sua arte. Alguns críticos apontam o sucesso de Fullmetal Alchemist como um facilitador para mais criadoras mulheres escreverem o gênero shonen, normalmente direcionado para meninos. Cercada de mulheres trabalhadoras ao longo da sua vida, isso inspiraria as personagens femininas de Fullmetal. Ela chegou a mencionar que queria mais personagens femininas no mangá. Ela gostaria que a Winry aparecesse bem no começo para balancear as coisas, mas os editores vetaram. Curiosamente, a personagem aparece logo nos primeiros episódios dos 2 animes de Fullmetal. Então, de alguma forma, Arakawa conseguiu o que queria. Naturalmente, uma hora Fullmetal iria fazer a transição para os animes e teve não só uma, mas 2 adaptações. A primeira estreou em 2003. Arakawa teve um envolvimento mínimo com a produção desse anime e ele difere consideravelmente do mangá. Arakawa teve um único pedido, que foi que o anime tivesse um final diferente do que ela estava planejando para o mangá, que ainda não havia sido concluído naquela época. Ela disse que a razão para isso foi a diferença entre os 2 meios e as histórias que cada um pede. Em ocasiões, ela colaborou como consultora, dando detalhes sobre os personagens e alguns eventos do mangá, mas na maior parte ela deixou o estúdio fazer as coisas como queriam. Ela diz que gostou do resultado e de ver uma abordagem diferente das suas criações. O segundo anime foi lançado em 2009 e esse seria bem mais fiel ao mangá. Ele teria o título de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Arakawa compartilhou o final que ela daria para o mangá com o diretor desse anime. Perto da época dessa nova adaptação, Arakawa já estava planejando encerrar o mangá. Ela planejou 21 volumes, mas acabou desenrolando e detalhando tantos eventos cada vez mais, e o mangá chegou em 27 volumes, publicados ao longo de 9 anos. Quando estava chegando no final, ela procurou acelerar a narrativa, removendo detalhes desnecessários e fazendo os preparativos para o clímax. Ela também precisou remover alguns detalhes porque ela tinha um limite de páginas dentro da revista Shonen Gangan e tinha muita história que ela queria encaixar. Ela trabalhou dobrado para lançar o último capítulo do mangá antes ou pelo menos junto do último episódio de Fullmetal Brotherhood, chegando a fazer 60 páginas em um mês. Quando o final do mangá foi publicado, o anime exibiu seu último episódio algumas semanas depois. De primeira, ela pensava que ia ficar triste quando chegasse no final de Fullmetal, mas quando enviou o último capítulo para o seu editor, ela se sentiu aliviada. Não porque estava feliz porque todo esse trabalho finalmente tinha acabado, mas por estar satisfeita e convicta de que havia falado tudo o que tinha para falar. Arakawa foi muito premiada pelo seu trabalho e é muito respeitada. Seu trabalho após Fullmetal inclui o mangá autobiográfico Noble Farmer, Shanghai Yomakikai e Hero Tales, que a levou para a China para fazer suas pesquisas. Ela também começou o mangá Silver Spoon, que também tem muita inspiração da sua vida na fazenda. É um slice of life que na superfície parece bem levinho, mas tem várias cenas de abate de animais que você precisa estar preparado para ver. Mais recentemente, ela lançou Yomi no Tsugai, ainda dentro da Shonen Gangan. Para ela, um bom quadrinista é aquele que sabe balancear entre atender às expectativas dos leitores e trair essas mesmas expectativas. Fazer um vídeo sobre Fullmetal Alchemist foi uma sugestão do inscrito Andrei Gomes, e você também pode deixar sua sugestão aí nos comentários. Eu tô com várias sugestões de inscritos já na fila de produção de vídeos aí. Esses tempos o pessoal tem feito muita sugestão de anime e mangá e eu pretendo trazer mais conteúdos desse universo aqui no canal, sem deixar de lado os desenhos americanos da década de 90 que muita gente gosta também aqui. Tô tentando balancear o gosto de todo mundo que acompanha o canal. Você pode conferir outros vídeos do canal nessa playlist aqui. Um abraço e até uma próxima.